Vanessa aqui e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou trazer o resumo do livro A Boa Sorte. Eu não escolhi esse livro por acaso, ele conta uma história muito inspiradora e antes de começar o vídeo eu já pensava em falar algo que eu vi agora que está escrito aqui atrás. São as palavras do Gustavo Cerbasi que diz: esse livro deveria ser, talvez, a leitura inicial de todos que querem empreender, enriquecer ou transformar sua vida. E foi por esse motivo que eu escolhi falar sobre a boa sorte. Antes do resumo, preciso te pedir para já curtir o vídeo se você gostou desse tema e se inscrever no canal. Aqui embaixo diz inscrever-se, clica nesse botão e no sininho que tem ao lado para ser avisada quando eu postar vídeo novo. Isso é muito importante para mim e me ajuda bastante. Bom, esse livro é uma fábula, pode ser lido por todas as faixas etárias e é uma ótima opção de presente. Se você quiser adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon, que foi onde eu comprei esse meu. Tudo começa quando dois grandes amigos se reencontram em um parque após 50 anos. E como eles não se viam desde os 10 anos de idade, eles têm muito a contar um ao outro. Um se chama Davi e o outro Vitor. Vitor então pergunta a Davi como tem sido a sua vida. E Davi conta-lhe que ele e sua família foram embora do bairro sem se despedir porque seu pai recebeu uma grande fortuna de um tio distante e não queriam que ninguém soubesse da sorte que tiveram. E então Davi conta que quando seu pai faleceu, ele assumiu os negócios, mas com o tempo a sorte dele começou a acabar. Começaram a chegar concorrentes chineses com um produto mais barato. Ele esperou que os clientes fossem perceber que o produto dele era melhor, mas isso não aconteceu. Também pensou em modificar um pouco o negócio, mas demorou para agir e quando viu já era tarde e teve que vender tudo para pagar as dívidas. E aqui a primeira sacada desse livro. Davi pensou em agir, esperou que os clientes voltassem, culpou os chineses e por último disse que os clientes não entendiam nada e que não podia fazer nada a respeito. Ele foi a vítima e disse que nunca teve sorte na vida. Mas, como ele já estava ficando deprimido, perguntou a Vitor como tinha sido a vida dele. E Vitor disse que ele não teve a sorte de Davi, mas ele construiu a boa sorte. E conta que começou a trabalhar aos 10 anos e que aos 22 comprou uma pequena empresa. Trabalhou bastante, a empresa foi crescendo até se transformar numa grande indústria. E ele concluiu dizendo que não foi fácil, mas o resultado foi melhor que ele podia esperar quando começou. E nesse ponto talvez você esteja interessada na história ou talvez esteja pensando que o livro é um grande clichê, mas o livro na real começa agora. Nessa última frase do Vitor, Davi acha que ele meio que dá uma cutucadinha na sua ferida e pergunta a Vitor se ele não acha que teve na verdade muita sorte. Vitor diz que existe uma grande diferença entre sorte e a boa sorte. Talvez sorte nem exista. E pergunta a Davi se ele quer ouvir uma história que seu avô contava. Davi decide dar uma chance e, sem demonstrar muito interesse, pede a Vitor que conte. E é aí que começa a fábula. E como toda fábula não poderia começar de outra forma. Havia um reino muito distante, onde existia um mago chamado Merlin. E esse mago reuniu todos os cavaleiros do reino e disse que há tempos eles pediam um evento, talvez algo para demonstrar suas habilidades com a lança e a espada, e que ele pensou sobre isso e decidiu fazer algo muito melhor. Segundo o mago, dentre 7 luas nasceria um trevo de 4 folhas, e o cavaleiro que trouxesse o trevo mágico teria sorte ilimitada, sorte no combate, no amor, nos negócios. Todos os cavaleiros comemoraram o desafio soltando gritos e dizendo que trariam o trevo. Merlin os acalmou e disse que o trevo mágico nasceria em qualquer parte do reino, que era uma imensidão de terra. E ouvindo isso, alguns cavaleiros já desistiram, falando coisas como seria mais fácil achar uma agulha no palheiro, ironizando o desafio do mago. No entanto, sobraram 2 cavaleiros, um chamado Norte, o cavaleiro da capa e do cavalo preto, outro chamado Cid, o cavaleiro da capa e cavalo branco. Norte disse ao mago que seria o vencedor, que o trevo já era dele. Cid disse que acreditava no mago, por isso continuaria no desafio. E assim os dois saem, cada um para um lado, e chegam ao bosque 2 dias depois, restando 5 para que eles encontrem o tal trevo. Eles fazem caminhos diferentes, não se cruzam em nenhum momento
e pensam em pedir ajuda nos mesmos lugares. A primeira criatura do bosque que eles visitam é o gnomo, porque o gnomo, como mora embaixo da terra, conhece todas as raízes. E o primeiro que ele recebe é o cavaleiro da capa preta, Note, que pergunta a ele onde o trevo nasce. E o gnomo diz que nunca viu um trevo desses naquela região, e é impossível nascer trevo naquele bosque. Note fica desconfiado, talvez o gnomo já tivesse falado a Cid onde encontrar. E por isso Note pergunta para o gnomo o que ele ganhará com isso. Se o mago deixou claro que a sorte infinita somente os cavaleiros podem ter. Gnomos não são cavaleiros. O gnomo já começa a ficar irritado com ele, repete o que já disse, que é impossível nascer trevo naquelas terras. Note sai desconfiado, pensando, se não nascem, então o mago se confundiu. Assim que Note sai, chega Cid, que faz a mesma pergunta ao gnomo, que já está irritado com a falta de educação do cavaleiro anterior. Achando que Cid é igual, ele já vai avisando que naquelas terras nunca nasceram trevos de 4 folhas. Cid pensa um pouco, acredita que o mago está falando a verdade e que o gnomo também está, e quer entender melhor essa história. E aí vem outra sacada. Ele pergunta ao gnomo por que não nasce trevos lá. Em vez dele aceitar a resposta, ele começa a questionar. Então o gnomo diz a ele que não nasce porque a terra do bosque é infértil. E para resumir essa parte, ele diz a Cid que tem terra boa perto dali. Cid então agradece e sai em busca da terra. Encontra, traz 2 sacolas enormes, lavra uma parte do solo e deposita a terra fértil ali. Ele pensa, já que não existe trevo de 4 folhas, pelo menos existe uma possibilidade deles nascerem aqui, agora que tem terra fértil. No dia seguinte, tanto Cid quanto Note, em tempos e por motivos diferentes, visitam a Dama do Lago. Note só quer confirmar a história de que não nascem trevos mágicos naquele bosque. Quando a Dama do Lago confirma, ele nem se importa em ouvir o que ela falava e sai pensando no que vai fazer, já que ele é tão sem sorte. Cid chega lá e pergunta à Dama do Lago quanto de água um trevo precisa. E ela diz que é de muita água, trevos gostam de terra úmida. E conta também que não consegue descansar. E ao contrário de Note, Cid ouve com atenção. Ela diz que tem que cuidar para o seu lago não transbordar, já que ela não possui córregos. Ouvindo isso, Cid diz que pode ajudá-la e conta que precisa de água e que se ela aceitar, ele abre um córrego para a água não acumular mais ali. A Dama do Lago aceita e Cid faz um córrego até sua terra arada. E à noite fica feliz por ter ajudado alguém que precisava e que agora o trevo teria as condições ideais para nascer ali. No dia seguinte, Cid pensa no que mais um trevo precisa para nascer e decide perguntar à habitante mais antiga do bosque, a Sequoia. Porém, antes dele chegar lá, Note já havia falado com a mesma Sequoia e confirmado com o terceiro habitante do bosque que nunca nasceu trevo de 4 folhas naquele lugar. Note fica arrasado, tentando imaginar por que o mago inventaria tal história e lamentando a falta de sorte que tem. Cid, ao contrário de Note, pede a Sequoia quanta luz um trevo precisa para nascer. A Sequoia diz que é impossível nascer trevos ali, porque trevos precisam tanto de sol quanto de sombra, e o bosque é muito fechado, já que os moradores de lá nunca limparam a copa das árvores, porque sempre deixam para o dia seguinte e nunca fazem. Cid pensa, bom, se eu limpar, terei luz na minha terra, e pede permissão a Sequoia para limpar a copa das árvores. Ela lhe concede a permissão, imaginando a felicidade das árvores que iam receber esse cuidado. Cid, de volta ao seu acampamento, restando poucas horas de sol, decide limpar as árvores no outro dia, já que não via nada mais para fazer no dia seguinte. Se fossem nascer trevos ali, eles seriam terra fértil, água e sol, que mais precisariam? Mas Cid lembrou do que a Sequoia falou, que os habitantes dali sempre deixavam para o dia seguinte, e decidiu começar a limpeza naquela noite mesmo, trabalhando até tarde. Outra sacada aqui, o que a Sequoia disse é não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. No dia seguinte, Cid se orgulhou do trabalho, e como voltaria só no outro dia para o reino, decidiu escalar a montanha mais alta para ver o bosque do alto e talvez ter alguma ideia do que poderia fazer para melhorar as chances do trevo nascer naquele pequeno espaço de terra. Se bem que ele já nem se preocupava mais com isso, porque estava tão satisfeito por ter ajudado os outros habitantes e por estar fazendo algo que já se sentia agradecido pelo desafio do mago. Mas,
Como Nott também andava pelo bosque, caçando alguns animais raros, descobrindo variedades novas de plantas e olhando de vez em quando para ver se encontrava o tal trevo mágico, decidiu ir falar com Stone, a mãe das pedras, que fica na montanha mais alta do bosque. Chegando lá, Stone já sabe quem ele é e diz que nunca nascerá trevo de 4 folhas naquele bosque. Nott fica satisfeito e pensa em Sid. Se eu não achei, o tolo do Sid também não achará. Eu falei com todos que conhecem bem esse lugar e todos me falaram a mesma coisa. Então ele decide descer e partir na manhã seguinte. E aqui nesse ponto, Stone diz a Nott que ele deve se cuidar porque já dá para ver que ele está transtornado, depois de passar dias andando pelo bosque sem um objetivo claro. E nesse livro, quando tem algo que a gente deve prestar atenção, está escrito em itálico e esse trecho não está, mas é algo que devemos ligar um alerta. Em outras palavras, pelo que eu entendi, você também vai tirar as suas conclusões quando ler, eu entendi que quem não tem um propósito acaba se contentando com qualquer coisa, acaba desistindo, dando ouvido aos outros e trocando o seu objetivo pelo de alguém. Em seguida, chega Sid, senta no alto do morro e fica observando o bosque, tentando pensar em algo que ele não fez para os trevos nascerem na terra que ele preparou. Mas seus pensamentos são interrompidos por uma voz. Era Stone. Os dois conversam e Sid quer saber por que não nascem trevos ali. Stone diz a ele que os trevos não nascem em lugares que têm muitas pedras. Então ele percebe o que mais precisa fazer na terra, agradece Stone e começa a descida do morro. Chegando ao local que preparou, começa a tirar todas as pedras da terra. Chega no fim do dia exausto, mas satisfeito. Agora os trevos têm tudo o que precisam para nascer ali. E nisso, chega o Nott e vê o que ele fez, chama ele de tolo por ter feito tudo aquilo e diz que jamais nascerão trevos ali e vai procurar um lugar para passar a noite. E aqui outra sacada. As pessoas não vão entender as suas motivações. Não desista só porque não fez sentido para alguém. Enquanto Sid fica ali contemplando o belo trabalho que fez, ele já nem se preocupa se os trevos nascerão ali no dia seguinte, porque ele acredita que fez tudo o que estava a seu alcance e agora resta esperar. No dia seguinte, um vento tão forte sopra, trazendo milhares de sementinhas que se espalham por todo o bosque, mas em apenas um lugar elas germinam. E Sid, ao ver os trevos caindo na terra e germinando, começa a colher vários, e são muitos. Sai ao encontro do mago feliz da vida, e nem acreditando na sorte que criara. Esse livro é fantástico, recomendo muito que você leia, que dê de presente. Eu resumi ao máximo, então tem várias partes do livro que vão ser surpresas quando você ler. E você deve estar se perguntando, ou não, o que aconteceu com o Nott, o Victor e o Davi. Bom, Nott ficou muito envergonhado por desconfiar do mago e por ficar feliz por achar que Sid não conseguiria e ter rido dele. Assim, se trancou em seu castelo e é pouco visto pelos habitantes do reino. Já Davi e Victor chegaram a um consenso sobre a boa sorte e continuam amigos até hoje. Tem um trecho no final do livro que diz assim: Davi, aos 64 anos, decidiu acreditar que podia criar a boa sorte. E você, quanto tempo vai esperar? Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo se você gostou desse resumo/resenha e se quer ver mais vídeos assim aqui no canal. E é claro que a gente se vê no próximo vídeo.